um elenco tão caro. E o jogo desta noite no Morumbi mostrou mais uma vez o que é o Flamengo hoje. É um time acomodado, preguiçoso, sem compromisso com nada, capaz de perder jogos e não se incomodar. E aquela coisa, né? Aí o técnico que tem que resolver... Júnior, que você, Landim, disse que não prestava para o Flamengo. O técnico que você disse que não prestava para o Flamengo ganhou da gente na Copa do Brasil e ganhou da gente hoje no Campeonato Brasileiro um jogo que a gente... Mas eu imagino que você queria mais hoje, né? Por que o Flamengo hoje fez, talvez, sob o teu comando, a pior atuação desde que você chegou? Salve, salve, nação! Nós vamos embora com mais um vídeo aqui, né? O que a mídia esportiva falou sobre essa última rodada do Brasileirão e principalmente pelo jogo do Flamengo, né? O Flamengo perde para o São Paulo por 1-0, né? Com o gol de Luciano. E eu vou te falar uma coisa, o Flamengo fez força, muita força, para poder ficar fora dessa Libertadores, né? A fase de grupo direto. A força que o Flamengo fez para ficar... Pô, para quem assistiu o jogo, para quem viu, assistiu e viu a disposição dos jogadores dentro de campo, né? O Flamengo precisando de um resultado positivo, que era a vitória. O Flamengo não ameaçar o gol do Rafael Fleury. Então é aquilo. O goleiro do São Paulo não fez considerável uma defesa, entendeu? Porque o jogo ali, pelo amor de Deus, né? O Flamengo sem criatividade, o Flamengo lento, o Flamengo ritmo de férias, né? É isso que eu posso definir. O Flamengo em ritmo de férias, pela incompetência do Botafogo, o Flamengo consegue sim uma vaga direto para a fase de grupo para 2024 na Libertadores, né? Incompetência do Botafogo, o Flamengo conseguiu assegurar essa quarta vaga, né? Porque se fosse depender dos próprios resultados, o Flamengo estaria na pré-Libertadores, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas vamos embora com mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto. E deixe seu like. O investimento ainda maior, um especificamente, né, que é o Flamengo, que chegou, gente, ao perder para o São Paulo hoje no Morumbi, a marca de 20 derrotas no ano. Quarto colocado no campeonato, só não perdeu a vaga na Libertadores porque o Botafogo foi derrotado pelo Internacional. Se o Botafogo vencesse, ele superaria o Flamengo e empurraria o Flamengo para a fase preliminar da Libertadores. E o Flamengo fica atrás de Palmeiras, campeão, Grêmio, segundo. O Grêmio venceu o Fluminense do Maracanã, Atlético, que perdeu 4-1 para o Bahia, Bahia se safou em terceiro, o Flamengo é o quarto colocado. Uma colocação até muito boa, se considerarmos a vergonha que foi a temporada, né? Uma temporada de muito constrangimento, né? Uma temporada muito bizarra, né? De um elenco tão caro. E o jogo desta noite no Morumbi mostrou mais uma vez o que é o Flamengo hoje. É um time acomodado, preguiçoso, sem compromisso com nada, capaz de perder jogos e não se incomodar. E aquela coisa, né? Aí o técnico que tem que resolver, o Tite que tem que resolver? Acho que não. Acho que esse é um problema que a diretoria tem que tomar à frente e fazer algo, né? A mentalidade não pode ser essa, mas ela impera com o paternalismo, com digamos assim, até a subserviência em alguns momentos dos dirigentes com relação aos jogadores. Quando as coisas se complicam, manda-se embora o técnico, paga-se a multa e mantém os jogadores na posição privilegiada, tendo todos os poderes, sendo homenageados quando param de jogar, né? Aí tem homenagem para Felipe Luiz, Rodrigo Caio. Tá bom, o que eles fizeram de tão importante nesse último ano? Mas ganharam 2019, sim, colocando o Flamengo o Flamengo se colocando em risco, né, contra o Cuiabá no fim de semana, fazendo homenagens num jogo que valia muito. E se não tivesse vencido aquele jogo, o Flamengo estaria fora da fase de grupos da Libertadores. O Denis Veiga manda aqui a mensagem, parece que está ligado ao modo banana. Não, pior do que isso. Não é nem o modo banana, é o modo indolência. Estamos de férias, não estamos preocupados com nada, esse jogo não vale nada, o Botafogo vai perder mesmo. Compromisso zero, respeito zero com a camisa. Olha, são ídolos de barro. Eu lamento se você que está me acompanhando é torcedor do Flamengo e acha que esses jogadores que estão em campo, vale para todos, tá? Merecem o seu respeito, a sua admiração. Olha, tá mal de ídolo, hein? Tá mal de referência, porque eu vou te contar. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Aliás, tem vergonha? Há vergonha? Como eu pergunto aqui no título dessa live, alguém se envergonha?
Acho que não. O Alexandre Paiva critica que o Pablo foi péssimo, Pablo. Péssimo, Pablo. O JM estava. É importante entender o seguinte, né? É claro que o Flamengo já teve anos mais vergonhosos, se você pensar que quase que foi rebaixado algumas vezes e tudo mais. Só que a gente não pode ignorar, na análise, o investimento feito, né? O tamanho do investimento. E o time do Flamengo teve um investimento muito pesado. É o time mais caro do Brasil. Essa campanha, essa temporada, ela é inadmissível. Não é tolerável um tipo de conduta como a dos jogadores durante o ano, com diferentes treinadores, a passividade e a omissão da diretoria. E também houve falha de técnicos, mas, sinceramente, eu acho que os técnicos acabaram muitas vezes sendo até vítimas desse sistema maluco que os devora, né? Que os coloca numa situação, muitas vezes, desesperadora. Então, o Flamengo faz uma temporada realmente que é uma coisa... Olha, que vergonha, né? Acho que falta de vergonha, né? O Alan Coelho dizendo aqui que ficar no G4 por incapacidade dos concorrentes é o melhor reflexo dessa temporada, erros atrás de erros, jogadores de estrelinhas se achando maiores do que Zico. Gente, olha, eu tive muita gente concordando e muito discordando das minhas críticas à festividade do último domingo. Eu imagino que o torcedor que não entendeu as críticas no final de semana, depois do jogo de hoje, possa perceber. Se o Botafogo vencesse o Internacional, o Flamengo não estaria na Libertadores em sua fase de grupos. E isso seria muito comprometedor para a temporada. É bom sempre explicar para quem ainda não entendeu. Se você vai para a fase de grupos, você vai jogar a Libertadores a partir de abril. Se você vai para a preliminar, o pessoal chama de pré-Libertadores, você vai jogar a Libertadores a partir de fevereiro. E o detalhe, você tem que superar 2 adversários. São 2 fases preliminares, em mata-mata. O risco de eliminação, ele é real. São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians já tiveram esse dissabor, né, de ser eliminado numa fase de grupos, antes de uma fase de grupos da Copa Libertadores. E haveria o risco, né? E compromete totalmente a temporada. Então, o que aconteceu? O Flamengo jogou uma partida ridícula no ambiente de festa. Eu acho que tudo bem que o Felipe Luiz merece ser tratado como um jogador importante da história do Flamengo, ele é, mas nenhum jogador merece, Rodrigo Caio, nenhum jogador merece que um jogo valendo 3 pontos fundamentais seja transformado em amistoso de festividade, que foi esse o clima no domingo. Como venceu, teve muita gente aquele torcedor que ele só percebe o tamanho da cagada se ela se configurar por completo, né? Como ela não se configurou, então o sujeito acha que não, tudo bem, não tem problema, deu tudo certo, mas é um risco que não se deve correr. Gente, estamos falando de futebol profissional, de investimento de milhões. E tudo que foi feito assim é realmente muito constrangedor, bem patético mesmo, né? E até o jogo, nem adianta falar muito do jogo, né? A grande questão envolvendo o Flamengo agora é como será o próximo ano, de que maneira os dirigentes vão lidar com tudo que está acontecendo, porque é muito importante fazer alguma coisa. É fundamental que, olha, tem que mudar completamente esse modelo da gestão, que é permissivo, paternalista, que tolera certos comportamentos, e isso realmente não cabe mais no futebol, gente. Isso não cabe mais. Não tem condição de ser assim. Não pode ser assim. Álvaro Neto dizendo que o time é um bando, o Ergo, o torcedor está maluco, você ainda acha que esse elenco é tudo isso. Eu acho que o elenco é bom, mas a conduta é pouco profissional, é relaxada, é bizarro. E assim, eu entendo que isso parte da seguinte maneira: um jogador tem um comportamento mais indolente, o outro também, e a coisa se estende, sabe? Não tem ninguém que corte isso. Agora, o técnico que tem que consertar sozinho, por que o presidente, o vice-futebol, os dirigentes não tomam uma atitude? Esse é o ponto. E, pelo jeito, não vão tomar. Não tomaram até hoje, duvido que tomem. Acho pouco provável que aconteça isso. Então, é um risco de o Flamengo ter mais um ano, em 2024, um ano ruim. Um ano ruim, porque, realmente, né? O João Carlos, a culpa de hoje foi do Rodrigo Caio e Felipe Luiz, né? João Carlos, acho que você deve ter um problema cognitivo, porque você não entendeu rigorosamente porra nenhuma do que foi falado no fim de semana. Vai estudar, meu amigo. Vai procurar o que fazer, vai procurar pensar, até porque ninguém responsabilizou os jogadores. As minhas críticas, eu entendi a sua indireta cretina, as minhas críticas foram especificamente à diretoria por ter feito uma cortina de fumaça com uma festividade para 2 jogadores num jogo sério no domingo, expondo o Flamengo a um risco muito grande,
tá? De perder essa vaga tão importante na Copa Libertadores em sua fase de grupos, tá? E aos jogadores, porque no final eles ficaram ali festejando. Festejando o quê? Eles acham que o que eles apresentaram ao longo do ano tá bom? Porque, gente, vamos deixar bem claro, criticar os dirigentes é o óbvio do óbvio, então estamos criticando há muito tempo. Mas não é criticar os dirigentes e isentar jogador, não. Tem que criticar dirigente, criticar jogador, criticar todo mundo. Todo mundo merece ser criticado no Flamengo. Ninguém pode ficar livre disso. Todos merecem ser criticados. Então você critica o dirigente, você isenta o jogador. Indolente, preguiçoso, que perde vários jogos, 20 jogos, 20 derrotas. Isso foi culpa do quê? Só dos dirigentes? Só dos técnicos? Os jogadores que entram em campo não tiveram nenhuma responsabilidade. Espera aí. Tem que ser muito tolo, para dizer o mínimo, para acreditar nisso, né? Júnior, que você, Landim, disse que não prestava para o Flamengo. O técnico que você disse que não prestava para o Flamengo ganhou da gente na Copa do Brasil e ganhou da gente hoje no Campeonato Brasileiro um jogo que a gente só não ficou fora do G4 do campeonato porque o Botafogo é um time de incompetente. A gente só não ficou fora do G4 do Campeonato Brasileiro porque o Botafogo é um time de incompetente. É isso. É isso. Senão, a gente ia disputar a pré-Libertadores. E hoje, mais uma vez, a gente perde. Hoje, mais uma vez, o Flamengo perde para o São Paulo, do Dorival Júnior, que você, Landim, você disse que não prestava. Você disse que era um técnico arroz com feijão. Você disse que era um técnico arroz com feijão. Você disse isso. E hoje, mais uma vez, a sua soberba esfrega o ano de vergonha do Flamengo na sua cara. Hoje, mais uma vez, a sua soberba esfrega um ano de vergonha na sua cara, em que a gente perdeu tudo que a gente disputou. Tudo. Eu não dependo de você, nem de vocês, nem das pessoas que te cercam pra nada. É por isso que eu não tenho medo, é por isso que o ano inteiro eu falei, e eu tenho moral pra falar. Dos 76 jogos do Flamengo no ano, eu fui a 75. Faltei um porque eu estava operado. Faltei um porque eu precisei operar. A soberba de vocês. Foi a soberba de vocês que acabou com esse ano do Flamengo. E se o Botafogo fosse minimamente competente, se o Botafogo fosse um pouquinho só competente, não precisava ser muito competente, não. Se o Botafogo fosse um pouquinho só competente, o Botafogo teria ganho do Inter e a gente estava fora do G4 hoje. O Botafogo tinha ganho do Inter e nós estávamos fora do G4. Vocês fizeram o Flamengo o ano inteiro passar vergonha. Vocês fizeram o ano inteiro o Flamengo passar vergonha. E hoje está aí, ó. O time sem vontade, cara. A gente precisava ganhar o jogo. A gente precisava vencer o jogo hoje. A gente precisava só ganhar o jogo hoje. Se ganhasse o jogo hoje, a gente ia para a segunda colocação no Brasileiro. Se a gente ganhasse o jogo hoje, a gente terminava o campeonato. Não é bom não, gente. Não terminava bem não. Mas, se eu não me engano, o goleiro do São Paulo não fez uma defesa sequer, com a gente precisando ganhar o jogo. O São Paulo não queria jogar. Tava na cara que o São Paulo não queria jogar. Na cara que o São Paulo não queria jogar. Na cara que o São Paulo hoje não queria jogar. E o que a gente teve aqui hoje? A gente teve aqui hoje um time envergonhado. Um time morto. Um time que parecia cansado. Mas o maior culpado disso é a sua soberba, Landim. O maior culpado disso é você. Com essa sua soberba de achar que você é melhor do que todo mundo. De gerir o Flamengo dentro das suas convicções. Dentro das suas convicções. Você gere o Flamengo dentro daquilo que você acha. Não dentro daquilo que tem que ser feito. Mais uma vez você dá um título pro Palmeiras. Uma vergonha o que aconteceu aqui hoje. Uma vergonha a forma que os jogadores se comportaram.
Mais uma vergonha. Ao longo do ano teve a vergonha da Taça Guanabara, que a gente perdeu. Ao longo do ano teve a Supercopa, a Recopa, a Carioca. Teve o Mundial, que vocês contrataram um técnico que falou na nossa cara. Que falou na cara do torcedor rubro-negro. Eu usei o Mundial para fazer testes. O técnico que vocês contrataram falou isso. Eu usei o Mundial de Clubes para fazer testes. Para fazer testes. O técnico que vocês contrataram. E aí, ó, o ano de vergonha. Vem Supercopa, perde. Vem Recopa, perde. Aí vem Copa do Brasil, perde. Aí perde. Não só perde a Copa do Brasil. Perde pro Dorival, que você falou que não prestava. Perde pro Dorival, que você falou que não prestava, que não era bom pro Flamengo. Que era um arroz... Que era um arroz com feijão. O time que você falou que qualquer técnico comandava. O time que vocês falaram, qualquer técnico comanda porque esse time é bom. Qualquer técnico resolve porque esse time é bom. Aí, ó. Time como é que termina? Na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E só não terminou em 5º porque Botafogo é incompetente. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tite, até vou repetir a pergunta que eu te fiz no início, agora com o resultado definitivo já. O Flamengo alcançou o objetivo, que era ir para a fase de grupos diretamente da Libertadores, mas eu imagino que você queria mais hoje, né? Por que o Flamengo hoje fez, talvez, sob o teu comando, a pior atuação desde que você chegou? O contexto todo do objetivo e performance do jogo. Objetivo alcançado, performance do jogo. Primeiro tempo teve bem abaixo. O seu coletivo teve abaixo. Todo o contexto. Quando a gente pega no futebol um detalhe só, a gente me foge o termo, simplista, para não dizer que falta um pouquinho de inteligência para uma análise, porque ela é contextual. Ela é tática, ela é técnica, ela é física e ela é emocional. Às vezes uma mais, outras vezes outra situação menos. Teve abaixo em todo o contexto. São Paulo foi melhor, primeiro tempo mereceu o placar. Segundo tempo equilibrou, buscou mais, mas foi insuficiente para buscar o placar que nós queríamos mais. Queríamos uma classificação sim, mas com poderia ter até uma performance dos dois tempos igual ao do segundo. Tite aqui, boa noite, Thiago Lima do GE. Tite, você vê uma relação, a torcida vê muito uma relação assim, quando o Arrascaeta não consegue jogar, quando o Arrascaeta vai mal, o Flamengo geralmente vai mal como um todo. Você enxerga essa possível dependência ali no Arrascaeta? E queria te fazer uma segunda pergunta, depois, agora que a temporada acaba, se você já detecta carência que o Flamengo vai precisar agir na janela, pensando no ano que vem. Obrigado. Projeção, começa com a segunda etapa. A projeção de equipe, ela começa a partir de agora, de interesses de atletas, de interesse do clube, de uma série de outros aspectos que eles são estruturais, que eles são da própria organização do Flamengo. Então, a partir de agora e das performances é que se determina. Não pode e não é em relação ao Arrascaeta, que tem grandes jogadores, ele tem Gerson, ele tem Luiz Araújo, ele tem Cebolinha, ele tem Pedro, ele tem opções. Gerson, ele tem laterais, ele tem opções, ele tem bola parada, ofensiva, ele tem outras opções. Assim. É uma visão um pouquinho, botando um peso demais em cima dele. Não, vamos dividir esse contexto todo. Boa noite, Tite. Aqui atrás, Cidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou no Flamengo, né, o time evoluiu bastante, como falaram hoje, a equipe teve uma produção abaixo. Conseguiu a vaga na Copa Libertadores de forma direta, mas a atuação da equipe, a última impressão que ficou, parece que foi um resumo dessa temporada de 2023. O que você conseguiu diagnosticar desde a sua chegada, com sua comissão técnica, que tem que ser corrigido para a temporada do ano que vem? Porque a gente vê os torcedores com uma esperança de uma temporada melhor, mas passando talvez por uma reformulação do elenco. Felipe Luiz, na coletiva passada, que deu no Maracanã, ele disse que os jogadores são os culpados por essa temporada ruim. Queria entender de você, é de fato uma reformulação de elenco? Qual o erro que você vê que o Flamengo não pode repetir na próxima temporada? Obrigado. Se eu tivesse uma resposta específica para isso, eu não te diria publicamente. Eu diria para a direção. Porque entendo que um profissional ele deva, a portas fechadas, checar. Mas é a partir de agora um diagnóstico. E eu, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe Luiz, ele trouxe uma situação que ela é só dele, mas não é só dele. Não é. Ela é do conjunto, ela é
de todo o trabalho realizado. Então fica uma situação muito simplista e, para mim, não condiz com a realidade. Não é só atleta, é atleta e comissão técnica. É atleta e direção, é atleta em relação com a torcida. Por exemplo, nós perdemos para o Atlético Mineiro e o comportamento do torcedor, o carinho dado foi coisa que eu não tinha, surreal, eu não tinha presenciado com tamanha. Então é esse conjunto da obra que te faz uma equipe evoluir, crescer, chegar a títulos ou perder, mas também em relação ao conjunto. César, me ajuda aí. Vem por aí mesmo, né? A gente, como o Tite disse, pegamos o trem em alta velocidade, literalmente aí, aos poucos entendendo. Fico feliz pelo objetivo maior nosso ser alcançado. Temos o nosso diagnóstico, como o Tite bem disse também, né? Algo que a gente vai desenvolver internamente. A partir de agora. E confiante aí que podemos produzir muito assim ainda, né? Pelo que a gente viu, num todo, né? Essa troca e a infraestrutura que o Flamengo tem, o amparo que nós temos no dia a dia, né? O suporte todo técnico que nós temos no dia a dia, a vontade dos atletas de entregarem o seu melhor, enfim, uma atmosfera boa que a gente entende aí que pode produzir e vamos trabalhar para produzir mais, né? Mas passa por essa solução e por discussões internas. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo em fim de campeonato. O campeonato acaba, o campeonato de 2023 chegou ao fim aí, né? O Flamengo conseguiu garantir essa vaga aí, né? Para Libertadores de 2024, fase de grupo direto. O Flamengo, obviamente, vamos falar a verdade, né? Vamos ser sinceros. O Flamengo só conseguiu garantir essa vaga para a fase de grupo da Libertadores pela incompetência do Botafogo. Simplesmente, o Botafogo emendou, conseguiu terminar o campeonato as últimas 11 rodadas sem ganhar um jogo. Então o Flamengo só conseguiu se garantir tranquilamente aí pela incompetência do Botafogo, né? Porque a gente tem que agradecer muito ao Botafogo, essa fase que o Botafogo conseguiu, né? Porque se tivesse ganhado pelo menos esse jogo aí, ou um dos 11 jogos pra cá, pelo menos um, o Flamengo estaria fora da Libertadores, né? Fase de grupo, ia pra pré. Então aquilo, o que aconteceu nesse jogo, porra, sinceramente, deu até raiva de assistir o jogo hoje, meu filho. Deu um sono, jogadores sem vontade, sem disposição, sem criatividade, ritmo de férias. Os jogadores do Flamengo já estavam em ritmo de férias. Até parecia, né, que o Flamengo já tinha garantido a vaga direto para a Libertadores, né? O jogo ali era um jogo padrão. Já garantimos a vaga direta e agora vamos. Ou né, eles confiaram muito na má fase do Botafogo, né? A gente ganhando, empatando ou perdendo aqui, o Botafogo não vai conseguir ganhar o Inter lá no Beira-Rio. Então a gente já tá classificado já. Porque dependendo do Botafogo, a gente já tá classificado. Então é aquilo. É complicado. O que o Flamengo conseguiu desempenhar nessa partida foi algo brincadeira, meu filho. Brincadeira. A atuação deu raiva, meu filho. Deu raiva. Rossi, no minuto 2 de jogo, tinha 2 minutos de jogo, quase entregou a paçoca. Pablo, muito mal. O Flamengo todo mal, né? Entendeu? O Flamengo todo mal. O São Paulo foi bem melhor. Conseguiu criar uma chance ali que o Luciano acabou fazendo gol ali, né? Acho que ele foi falha de cobertura, mas tudo bem, mas aquilo. Repensar agora, repensar muitas coisas, renovações de contrato. Eu acho que com o Everton Ribeiro, o Flamengo quer dar, né, 1 ano de contrato para ele. O Eric Farilli, né, repórter da Globo aí, falou isso até em TV aberta. 1 ano para Everton Ribeiro. 1 ano, se ele não quiser, tchau. Entendeu? Porque não tá dando. Eu acho que o Flamengo sim tem que insistir muito em um lateral direito. A gente precisa, Mateuzinho.
E olha que eu defendi o Matheus muitas vezes, meu filho. O Wesley é um jovem ainda. Varela ainda não caiu na minha graça ainda, pelo futebol que ele vem apresentando. E o time todo indolente aí, pífio, como o Mauro César fala, né? E aquilo, com essa atuaçãozinha, essa atuação que o Flamengo fez contra o São Paulo, obviamente que se o Botafogo fizesse mais um pouquinho de força, o Botafogo tinha pegado essa quarta vaga do Flamengo, né? Por que o Flamengo fez aí? O Flamengo fez muita força nesse jogo aí para ficar fora da Libertadores. Acabou não conseguindo, obviamente, pela incompetência do Botafogo, né? Nesse reta final de Brasileirão, né? Mas deixa a tua opinião aí. É isso aí, tamo junto.